Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora nós vamos gravar o nosso último conteúdo de matemática. Na verdade, são dois conteúdos, mas eles estão ligados um ao outro, tá bom? Porque é o gráfico de barras e de colunas e também um que eu acho muito bacana, que é o pictograma. Deixa eu mostrar para vocês verem aqui, tem uma ideia, o pictograma, ó. Porque ele é como se fosse um gráfico, mas com desenhos, tá bom? É muito bacana, tá? Vamos agora, de fato, dar início ao nosso conteúdo de hoje e vamos falar sobre gráficos de barras e de colunas inicialmente, tá bom? Pra gente conseguir compreender direitinho, tá bom? Na página 57 do livro de vocês, tá? Bom, vamos lá. Se a gente tem uma tabela e tem informações em uma tabela, nós conseguimos dessa tabela transferir as suas informações para um gráfico de barras ou um gráfico de colunas, tá bom? É muito fácil, é muito tranquilo de ser feito, não tem dificuldade nenhuma, mas para que a gente possa fazer esse gráfico de colunas ou de barras de uma maneira correta, é necessário que a gente interprete direitinho o que é a questão, o que é a tabela, as informações de um texto que estão sendo dadas, para que a gente possa interpretar, montar o gráfico e também responder as questões baseadas no gráfico de vocês, beleza? Vamos iniciar a leitura da página 57. Os professores das turmas do quarto ano, olha gente, quarto ano, fizeram uma pesquisa com os alunos sobre a cor dos olhos de cada um. Na nossa sala, todos nós praticamente temos a mesma tonalidade de cor dos olhos. Né, gente? O meu, não sei identificar que cor é essa, acho que é um café escuro, né? Enfim. Aqui, ele nos deu uma tabela, mostrando o resultado dessa pesquisa, certo? Aqui temos a tabela, tá bom? Como eu já fiz com vocês na sala de aula várias vezes, a tabela ela tem cores diferentes, porque são como se fossem os títulos dessa tabela, tá bom? Aqui, alunos, meninas e meninos, e aqui quantidade de alunos de acordo com a cor dos olhos. E temos aqui o título dessa tabela, tá bom? E aqui deu a quantidade de meninos e meninas com as cores de cada um dos olhos, tá bom? E a partir dessa tabela, eu consigo montar o meu gráfico, tá bom? Eu consigo montar essas informações no gráfico e eu acho que fica até mais fácil pra gente comparar a quantidade, comparar quem tem mais, comparar quem tem menos, tá bom? É muito fácil. Então, quando a gente observa aqui o gráfico feito aqui, ó. Aqui tem um título do nosso gráfico, cor dos olhos dos alunos, certo? Temos a linha, certo? Temos as linhas que vão indicar a quantidade de alunos e temos as colunas que vão indicar as cores, tá bom? E, claro, se estamos falando de mais de uma pessoa, mais de um ser, mais de uma coisa, é necessário que no seu gráfico as cores sejam diferentes, tá bom? Nesse caso aqui, estamos falando dos meninos. Olha, eu estou acordando sinal de vida, gente. Temos aqui os meninos e as meninas, tá bom? Então, sabemos que meninos são os laranjinhas, certo? E as meninas, o verde, tá bom? Então, aqui, nós sabemos que castanho tem mais meninos, que são 38, né? Tem mais meninos com olhos castanhos do que meninas. Tem mais meninos com os olhos verdes do que as meninas. E tem mais meninas com a cor dos olhos azuis do que os meninos, tá bom? Então, nós transferimos as informações de uma tabela para um gráfico, beleza? Agora vamos ler o que está falando embaixo desse gráfico de vocês. De acordo com as informações da tabela e do gráfico, podemos observar que 38 meninos têm olhos castanhos, 12 meninas têm olhos verdes, há 5 meninas a mais do que meninos que têm olhos azuis, tá bom? Bora para a próxima página. Aqui, gente, ele já na próxima página,
ele já vai iniciar, certo? A atividade de vocês. Mas, gente, é basicamente isso. Um gráfico de barras de colunas é esse gráfico aqui, tá? Porque, assim, existem as barras e existem as colunas, que eles são feitos pra gente poder desenhar e interpretar uma tabela, tá bom? Quando a gente for para a página 58, nós vamos observar que, nesse caso aqui, ele iniciou com um gráfico, certo? E a partir desse gráfico, você tem que preencher a sua tabela. E não é difícil, é somente nós interpretarmos. Eu vou responder com vocês essa primeira questão para a gente ter uma noção, tá bom? Aqui diz, observe no gráfico de barras a seguir o resultado de uma pesquisa realizada com os alunos de uma escola sobre o tempo gasto de ir de casa até a escola. Então, nesse gráfico aqui, ele vai nos dar, são duas informações, né? Que são os meninos e as meninas, certo? Duas pessoas diferentes que estão sendo analisadas. As meninas roxo, meninos laranja, tá bom? Aqui, nas linhas, certo? Ou seja, no tempo, nós temos mais de 30 minutos, de 12 a 30 minutos e de 5 a 20 minutos. Podemos perceber que é sempre do menor embaixo para o maior, tá bom? Da mesma forma, a numeração é sempre do menor para o maior, tá bom? Porque imagina só, num gráfico, se eu começar com o número maior para o menor, quando a gente for desenhar o gráfico, o desenho da coluna não vai estar condizendo a quantidade. Se eu tenho uma quantidade menor, o desenho da minha coluna também tem que ser menor. Se eu tenho uma quantidade maior, o desenho da minha coluna também tem que ser maior, tá bom? Vamos aqui. Então, sabemos que mais de 5 a 20 minutos, temos 120 meninos e 35 meninas. De 21 a 30 minutos, temos 80 meninos e 135 meninas. Mais de 30, temos 50 meninos e 45 meninas. Quando eu for transferir isso para uma tabela, o que eu vou colocar? Eu vou colocar meninos, meninas e o tempo. De quanto? De 5 a 20, de 21 a 30, mais de 30. E depois só vou colocar a quantidade, tá bom? Que é o que vocês vão preencher na tabela de vocês. Então, por isso que eu digo, tem que ter interpretação, tem que olhar com calma o gráfico de vocês para interpretar e fazer uma tabela. Da mesma forma que se tiver uma tabela e você tiver que passar essas informações para o seu gráfico, tá bom? A gente tem que interpretar muito, ter muita calma, ler direitinho, ver a quantidade, para que a gente possa passar isso para o gráfico ou para a tabela, tá bom? Que não é difícil. Aí, gente, eu posso também utilizar desse gráfico e fazer um cálculo. Eu posso perguntar qual é a diferença de meninos... Vamos ver... Eu posso fazer uma pergunta assim. Qual a diferença de meninos que gastam de 5 a 20 minutos a de 21 a 30 minutos? Se eu quero saber a diferença, eu tenho que pegar o número de 5 a 20 minutos e subtrair do número de 21 a 30 minutos, para que eu chegue no meu resultado. Vamos lá. Aqui, sabemos que de 5 a 20 minutos são 120 meninos que gastam esse tempo. Mas eu quero saber qual a diferença entre esses dois tempos, tá? E de 21 a 30 são 80 meninos, certo? Então, a gente vai ter que subtrair para saber a diferença. Se eu perguntar quantos meninos gastam esses tempos, aí eu vou somar. Mas eu quero saber a diferença, eu preciso subtrair, tá bom? Sabemos que 0 menos 0 é 0. Se o meu número de cima é menor que o de baixo, eu não consigo subtrair. Eu não consigo tirar 8 de 2. Eu vou precisar pedir emprestado, eu vou precisar utilizar uma centena minha para aumentar o meu número, para que eu possa tirar 80 de 20, tá bom? Porque somos as dezenas. Então, aqui eu vou ficar com 0 centenas e aqui eu vou passar a ter 120, como se fosse 120. Mas nós estamos utilizando apenas as dezenas, tá bom? Então, 12 menos 8 dá quanto, gente?
4, 0. Não precisa descer porque não vai fazer diferença. Então, sabemos que 40 meninos, a diferença é de 40 meninos, tá bom? Se eu quiser saber quantas meninas gastam mais de 30 minutos e de 21 minutos, aí eu vou somar, tá? Então, a gente consegue fazer cálculos a partir disso aqui, sem problema nenhum. É só a gente interpretar direitinho o que está sendo pedido, beleza? Aí temos aqui as atividades da página 58 até a página 63. Na página 63, diz para você se reunir com 3 colegas, mas não tem necessidade. Você se reúne com quem estiver com você, você faz perguntas, você monta seu gráfico e faz perguntas, ou você pode se basear com o que você quiser mesmo, tá bom? Agora, na página 64, nós vamos aprender sobre os pictogramas, que é um assunto muito interessante, que é basicamente a mesma coisa dos gráficos, mas de uma forma um pouquinho diferenciada, tá bom? Vamos lá. Gabriel trabalha em uma loja de produtos esportivos. Observem a organização das bolas. Nós temos as linhas, certo? E temos as colunas. Tem só uma aqui que está um pouquinho fora do eixo, mas temos as linhas e temos as colunas. Estão vendo? Gabriel registrou em uma tabela a quantidade de bolas de futebol vendidas nos 4 últimos meses do ano. Então, a partir dessa tabela aqui, ó, eu consigo também formar meu gráfico. E esse meu gráfico, eu posso formar ele com desenhos, tá bom? Mas são muitas bolas, então, mas mesmo assim eu posso formar esse gráfico, essa tabela a partir de um pictograma, né, com desenhos e tal, tá bom? Vamos lá. E outra coisa, gente, como eu falei, um pictograma, eu posso colocar um desenho para representar uma quantidade, mas eu tenho que ter uma legenda para eu saber que uma bola representa 10, que uma bola representa 6, tá bom? E se eu desenhar, vamos colocar que a bola represente 5. Se eu colocar 3 bolas, 3 vezes 5 é quanto? 15. Então, quer dizer que, por mais que eu represente 3 bolas, cada bola vai ter o valor de 5, tá bom? Se eu estou representando 3 bolas, quer dizer que eu tenho 15 bolas no total. Porque se eu for desenhar 45 bolas, eu vou utilizar o meu caderno inteiro, praticamente, né? Então, a gente vai, é como se a gente colocasse um valor determinado para o desenho que vocês querem, tá bom? Porque aí a gente precisa repetir 45 vezes. Se valer 5, a gente repete a quantidade de X para a gente poder chegar ao valor determinado, tá bom? Aí aqui diz, em setembro foram vendidos 45, outubro 30, novembro 35 e dezembro 50, tá bom? Podemos representar a venda de bolas de futebol dessa loja utilizando um pictograma. Para construir esse pictograma, primeiro escolhemos um símbolo que expressa a quantidade de bolas vendidas. Em seguida, definimos quantas unidades esse símbolo vai representar. Ou seja, estou falando de bola, eu vou desenhar o quê? Um círculo, uma bola, tá bom? E depois de escolher o símbolo, eu vou determinar a quantidade para esse símbolo, tá bom? Nesse caso aqui, apagar o quadro. Nesse caso aqui do livro de vocês, ele falou o quê? A bola de futebol, certo? A bola de futebol aqui, que eu vou fazer o desenho aqui, sei lá. A bola de futebol aqui, ela equivale a 5, tá bom? Então, para a gente conseguir fazer o símbolo com um determinado valor, é necessário que a gente também tenha compreensão de uma tabuada, tá? Então, vamos lá, como eu sempre falo pra vocês, tabuada para a vida toda, tá? Agora nós vamos, eu não vou nem olhar o final da página, o final da página já tem um resultado. Eu vou olhar de acordo com o que está aqui, tá bom? Aí eu coloco bem assim, vou colocar as iniciais, fica mais fácil, tá? Vou colocar setembro, outubro, novembro e dezembro. Em setembro são 45, então é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Entenderam? Se eu não quiser fazer contando de 5 em 5, eu posso dividir.
45 dividido por 5, gente. Para eu saber quantas bolas eu vou desenhar. É só eu ir na tabelinha de 5, tá bom? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 vezes 5 é igual a 45. Então, quer dizer que eu tenho que desenhar 9 bolinhas, tá bom? Em outubro, são 30. 10, 15, 20, 25, 30. De 5 ficou fácil, né? Porque eu estou contando de 5 em 5 com facilidade. Mas, se eu quero saber, se eu der uma quantidade X, eu quero saber quantas bolas eu vou fazer por conta do meu valor, eu vou dividir essa quantidade X pelo meu valor, para saber quantas bolas eu vou precisar utilizar, como eu fiz aqui. Eu sabia a quantidade, coloquei a quantidade. Dividi pelo valor do meu símbolo, para saber quantos símbolos seria necessário representar, tá? Em novembro, 35. Se aqui eu utilizei 6 em 30, quer dizer que eu vou utilizar 7 com 35. E em dezembro, 50. Se aqui eu utilizei 9, que é 45, aqui eu vou utilizar 10. Beleza? Aqui está, gente, meu pictograma, tá bom? Mas é necessário que a gente deixe salvo, uma legendinha, que é necessário ter a informação de quanto vale o meu símbolo, tá? Que é o que está aqui. Estão vendo? E aqui embaixo diz: pictograma é um gráfico que utiliza símbolos ou figuras para representar as informações. Viram só? Aqui, gente, é porque a quantidade era muito grande a gente desenhar. Mas se for 5, 4, menos de 10 ou até 20, a gente consegue desenhar essa quantidade tranquilamente. Mas se for a mais, a gente tem que estabelecer uma quantidade para o nosso símbolo, tá bom? E deixar registrado esse símbolo e a quantidade... Cadê, gente? E a quantidade que você foi utilizar, tá bom? Para representar o símbolo. E na página 65 até a página 73 tem abilidade dos pictogramas, tá bom? Fiquem atentos que amanhã eu estou gravando hoje pra postar amanhã, né? Tem a nossa aula online terça-feira, mais tarde, que vai ser agora à tarde, né? Na terça-feira. Fiquem atentos ao mural de vocês, porque vai ser postado os conteúdos para vocês estudarem para a prova. A prova vai ser por meio de um link que vocês vão acessar, vão responder, já vão obter a nota na hora, tá bom? E tem um tempo determinado a ser respondido, tá? Que eu falei com vocês num vídeo que a gente fez na aula. É bom que você responda se olhar o livro, certo? Como se fosse realmente uma avaliação, para que eu possa saber como vocês estão recebendo esse conteúdo. E para que vocês possam ter noção de como vocês estão compreendendo o que eu estou explicando, tá bom? Então, fiquem atentos às informações que vão ser postadas essa semana, tá bom? Beijão, gente, até a próxima aula.